Olá, olá, boa tarde a todos e a todas que estão desse lado em direto connosco. Em breve vai ser connosco, comigo e com a Vera Dias, que é a convidada especial das conversas da boa vida deste mês. Olá Mariana, olá Cláudia, sejam bem-vindas. Olá Irinha. E hoje estamos aqui para falar com a Vera, como eu estava a dizer, ela é coach de... Olá Carla. Ela é coach de saúde, de nutrição integrativa e é especializada na saúde intestinal e no detox. E hoje vamos falar com ela precisamente sobre isto, sobre o que é que os abusos durante as férias podem impactar no nosso intestino, como é que podemos dar a volta a isto. Portanto, vamos aqui esperar que ela faça o pedido para entrar nesta live e já podemos dar início. Boa tarde a todos os que estão a entrar. Vera, quando quiseres. Ok. Vamos então aqui convidar. E vamos falar de saúde intestinal, como eu disse. Alô, Vera. Olá, Dora. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, obrigada por estares aqui hoje connosco a falar sobre saúde intestinal e sobre como é que podemos realmente fazer para recuperar dos excessos das férias, de forma a que o nosso intestino esteja mais contente. Então, antes de mais, Dora, estás-me a ouvir bem e a ver bem? Que aqui parece que a imagem está assim um bocadinho rassurada, mas... Estou a ouvir bem, estou a ouvir bem e a ver bem, mas não sei se as pessoas que Ok, estão a assistir dizem o mesmo. Se quiseres, ok. perguntamos aqui, está toda a gente a ouvir Sim, bem? sim, sim, sim. Eu acho que agora já está melhor. Ao bocado é que eu estava a ouvir assim um bocadinho riscado, mas acho que já está tudo ok. Ok. Então, Dora, olha, antes de mais, obrigada pelo teu convite. É um gosto enorme estar aqui também a falar contigo sobre este tema, não é? Porque acho que pode assim também dar assim umas luzes e assim uma ajuda para quem teve de férias há mais tempo, há menos tempo e até acabam também por ser dicas, não é? Que nós podemos implementar sempre. Então, aplica-se até um pouco não só após as férias, mas depois nós também podemos manter isso regularmente. Claro, exatamente. Tendo em conta essas dicas que tu vais aqui dar, e acho que vão ser dicas mesmo muito interessantes. Então, se quiseres começar, o que é que podemos fazer então para recuperar desses excessos, desses abusos? Então, começando aqui por falar um bocadinho sobre esses tais abusos, entre aspas, não é? Pois, Porque também não é muito bom, não é? Nós olharmos para determinados alimentos como se eles fossem bichos papões, não é? Porque uma alimentação equilibrada, eu digo isto muitas vezes, não é uma alimentação perfeita. Então, existe espaço para tudo, não é? Desde que essas escolhas sejam feitas de forma consciente e desde que as exceções não se tornem regra na nossa alimentação, não é? Até sim, porque não é? Tu de certeza que concordas com isso, não é, Dora? concordo. Que a alimentação não é só calorias, a alimentação é informação que damos ao nosso corpo, é partilha, é comemoração, Sim, é algo que nos nutre. é algo que nos nutre, é algo que está no nosso dia a dia e é algo que claramente não podemos ver com essa. Não podemos ter essa visão tão negativa, não é? Da Uhum. refeição. E é isso que muitas vezes também causa essa má relação com a comida, é identificarmos certos alimentos como Exatamente. maus. E eu até costumo Uhum. dizer que não é tanto aquilo que comemos, mas é mais a quantidade, a quantidade e a constância de Uhum. alimentarmos com certos alimentos. É isso que vai dar o resultado, positivo ou menos positivo. Não sei se estás de acordo. Exatamente. Estou, claro que sim, estou de acordo, Dora. É mesmo isso, é aquilo que eu disse da questão da exceção, né? Nós não deixarmos que as exceções se tornem regra na nossa Uhum. alimentação e ter essa ideia, não é? De que é um equilíbrio, a alimentação, não é algo de extremos, nem, porque senão isso depois também acaba por nos causar, assim, essa relação mais complicada com a comida e também não é isso que nós, não é? Que ninguém pretende. Que aconteça. Mas é natural, não é? Nós no verão abusarmos de alguns alimentos e agora é claro que sim, não é? Existem alimentos que nós sabemos que têm tendência para ser mais inflamatórios, Claro. pronto, que são mais ricos em farinhas refinadas, em açúcares refinados, por aí fora, gorduras hidrogenadas, não é? Nós Uhum. sabemos que estes alimentos
têm tendência para ser inflamatórios, assim também como o excesso de consumo de glúten, o excesso de consumo de derivados de leite de vaca, mas isso quer Álcool, dizer não que é? tínhamos que excluir, não é? Tudo na totalidade. Não, podem existir, e claro que aqui também vai depender muito das necessidades de cada um, não é? Porque a alimentação é bioindividual, então cada pessoa tem que descobrir aquilo que funciona para ela, qual é que é a alimentação saudável para ela, e não Uhum. seguir aquilo que, uma coisa que esteja pré-formatada, não é? Porque nós somos todos Eu únicos, insisto então tanto temos também que. nessa ideia de, muitas vezes com os meus clientes, e tento insistir nessa ideia de que, porque há muito aquela questão, o que é que eu devo comer? O que é que eu devo? E devo isto, devo aquilo? Primeiro deves-te Uhum. conhecer, não é? Deves perceber aquilo que funciona contigo, e aquilo que funciona contigo pode não ser aquilo que funciona com a tua irmã, ou com o teu Sem primo, ou dúvida. prima. E é que parece que às vezes é difícil entender isto. É difícil entender que para Uhum. ti o que é saudável pode não ser para mim. É, mesmo, sem dúvida. Inclusive, é até quando se tratam de alimentos saudáveis no geral. Então é Exato. muito importante. Isso é até um respeito por nós próprios, né? Pelo nosso próprio corpo e na forma como ele também reage a determinados alimentos. É o autoconhecimento que inclui também a parte alimentar, né? Nós não conseguimos perceber aquilo que realmente funciona para nós. Mas como eu estava a dizer, então nós nas férias de verão, não é? Abusamos sempre assim em alguns alimentos, como por exemplo o pão, não é? Os gelados, fritos, por exemplo, muitas batatas fritas, assim também mais alguns ultraprocessados. Acabamos também, às vezes, aos fins de semana ou com os amigos, beber se calhar um bocadinho mais de álcool, não quer dizer que seja muito, não é? Mas se calhar um bocadinho mais do que habitualmente nós estamos habituadas. Acabamos também por beber menos água, não é? Principalmente quando estamos fora de casa. Acabamos também por ter os nossos horários assim bastante mais desregulados e aqui com a alimentação também pode mexer um bocadinho com os processos de desintoxicação do corpo. Eu também já vou falar um bocadinho assim brevemente sobre isso mais à frente. Ou seja, acabamos por, se nós repararmos, né, nós temos essa noção de que eu, por mim, falo também, que eu comi, porque eu até disse isso quando estava de férias, eu já comi a minha dose de pão para meio ano, ou mais. Porque às vezes isto também não depende só de nós às vezes vamos para sítios em que a cultura alimentar é muito diferente daquilo que nós estamos habituados na nossa zona ou no nosso país. E às vezes não dá para fazer milagres, é mesmo assim. Então também não devemos ficar assim super assustadas, nem super demasiado preocupadas com isso, porque a questão do Sim, eu até stress acho também é que algo. há algo inflamatório e também acho que a parte de aproveitar a gastronomia dos outros sítios, dos países diferentes, também faz parte da experiência, não é? Claro que sim, claro que sim. É mesmo isso, é aproveitar também essas experiências, porque não é algo que aconteça todos os dias, não é? Acaba mais uma vez por ser uma exceção, então não ter medo de comer e de ter essas exceções. E ok, pronto, no meu caso eu sei que eu comi, eu não como nem um pouco mais ou menos tanto pão quanto eu comi nas minhas férias. E já Exato. começava aqui a sentir um bocadinho o impacto, não é, de tanto pão. Mas eu pensava assim, ok, é nesta circunstância, quando eu voltar eu aos poucos volto à minha rotina normal, da minha alimentação, dos meus hábitos por aí fora. Porque E já te vou conheces, assim, também já sabes o que é que faz exatamente. bem. Isso é muito importante, não é? E ter essa consciência. Quando eu voltar, eu tenho tempo de aos poucos voltar à minha alimentação e voltar aos meus hábitos. Então é apenas aqui uma fase, né, das férias e não ficar demasiado a pensar nisso, nem demasiado preocupada com isso, porque eu acho que às vezes isso também acontece um bocadinho, né, de nós ficarmos demasiado preocupadas e isso também Sim. é o que eu às vezes digo. Às vezes não é só a comida que me. Diz, Dora, diz. Com aquilo que comemos, com aquilo que deveríamos ter comido, martirizamos demasiado com isso, Uhum. quando a comida tem que ser uma coisa, está presente no nosso dia a dia, Específica. Uhum. temos que aprender a vê-la com uma certa, com um certo carinho. Flexibilidade. Uhum. É, e realmente o stress acaba por ter às vezes um impacto no nosso corpo em que sintomas são semelhantes a se nós comêssemos alguma coisa que nos fizesse menos bem. Então às vezes o problema nem é só destes exageros, às vezes é do stress com que nós ficamos por ter comido aqueles alimentos. Então é levar mesmo estas exceções todas com leveza e ok, nós abusamos destes alimentos, mas quando voltamos a casa, aos poucos voltamos a fazer os nossos pequenos almoços, começamos a reduzir
a quantidade dos açúcares, não é? Voltamos a beber mais água diariamente, também há estratégias para aumentar este consumo de água, se calhar reduzimos aqui um bocadinho também o consumo de pão, Agora falaste. se calhar em água boa. Eu também tenho aqui a minha chavinha do chá. Se calhar começo também a reduzir um bocadinho os derivados de leite de vaca. Não quero, mais uma vez, não quer dizer que se excluam estes alimentos, mas se eu tenho a noção que alguns destes alimentos me causam desconforto, então eu sei que tenho que ter assim, consciência na forma como eu os consumo, não é? E a qualidade também daquilo que eu consumo é muito importante. Então começar aos poucos a reduzir e a voltar à minha alimentação mais normal, digamos assim, não é? Para começar também a sentir que o meu corpo está novamente a voltar ao seu equilíbrio e a Esse voltar é que é o verdadeiro detox. Esse é que é o verdadeiro detox, não é? Não é beber sumos. é, Uhum. Aliás, eu nem sou nada adepta de sumos porque isso tem impactos a vários níveis não muito positivos para o nosso corpo e eu sempre costumo dizer, às vezes as pessoas quando vêm de férias, ou isto acontece muito, depois de férias de verão, depois de Natal, depois da Páscoa, as pessoas ficam muito preocupadas, eu comi tanta coisa, eu sei que aquilo não é muito bom para mim e eu na segunda-feira vou começar ali, vou comprar X, Y, Z de superalimentos, X, Os Y, Z de suplementos. E as pessoas acabam por gastar imenso dinheiro, não é? E não não quer têm dizer que sabor. essas coisas. E também acontece muito. Não quer dizer que até não possam ser interessantes, não é? Muitas vezes são, por exemplo, a clorela e a spirulina, que eu até falei há pouco tempo no meu Instagram. É muito interessante. Nós, de vez em quando, podemos incorporar, por exemplo, esse superalimento na nossa Claro. alimentação para dar um boost. Busto. Para dar um boost. É um extra. Porque aquilo que eu digo sempre, e que é a base de tudo, que agora tu também disseste, Dora, que é isso mesmo, que é não há nada que ajude mais a desintoxicar o nosso corpo, que é nós trabalharmos as bases da nossa alimentação e os nossos hábitos, o nosso estilo de vida. Não há nada melhor que uma alimentação que funcione para nós, uma alimentação natural, com atenção nestes alimentos que nós falamos. Beber água, suar. Estas são, assim, das melhores coisas que ajudam o nosso corpo naturalmente a desintoxicar. E dormir, não é? Não sei se disse dormir, mas Isso dormir é muito importante, é mesmo não a é? base, não Então é? nós, sem dúvida, é o suor ajuda-nos a eliminar toxinas, o beber água ajuda a limpar os órgãos do nosso corpo, ajuda a limpar o nosso corpo, trabalhar as bases da alimentação é fundamental, porque nada adianta nós tomarmos superalimentos ou suplementos se depois não trabalhamos isto. Não é? Mesmo. Porque isto é que é o fundamental. Essas coisas vêm como extra. Mas Porque eu se nós prefiro tomarmos tomar um suplementos, comprimido, tomar um comprimido que nos diga, é mais aquela coisa de tomar um comprimido é mais fácil do que alinhar estes hábitos, não é? Então a pessoa vai um bocadinho às vezes para é. onda de tomar um comprimido, pronto, já fiz aquilo que tinha a fazer, é um bocadinho aquilo, check. Mas depois, só que depois o que é que acontece? As pessoas acabam por não ver grandes Pois, resultados, não é? E e acabam por gastar mais gastar tempo. mais dinheiro. E realmente é muito mais funcional nós ajudarmos o nosso próprio corpo a fazer as coisas que ele já naturalmente faz, Claro que não é. é? Porque de nada adianta eu não dormir o suficiente, de nada adianta eu não beber água, de nada adianta eu andar a saltar refeições, eu a comer a primeira coisa que aparece porque não planeei as Não planeio. refeições ou não. Isso também é muito importante quando nós voltamos de férias, tentar planear, não quer dizer que se planeiem todas as refeições, mas ter um mínimo de um planeamento para quando nós voltamos. Porquê? Porque esta transição de férias para o trabalho, às vezes, psicologicamente, para algumas pessoas é difícil. É E difícil. então, Sim, sim, não é? Se imagino. nós voltamos ao trabalho de repente, e às vezes para algumas pessoas sem grande vontade, então se calhar também não vai haver grande vontade para cozinhar, ou Pois, não vai haver muito tempo. yeah, Então é essa é muito a questão. importante. Uhum. Isso também é muito importante nós tentarmos fazer um mínimo de planeamento para conseguirmos ter também ao nosso dispor refeições também mais nutritivas para nós, não é? Isso também Claro. acaba por ser muito importante. Deixa-me aqui ver as notas que É eu também tinha bom, aqui para dizer é para bom também, eu não me penso que é bom esquecer. sempre trabalhar outras áreas da nossa vida até para termos essa vontade, eu costumo dizer, e é uma das coisas que eu trabalho maioritariamente com os meus clientes, é tentar alinhar primeiro as coisas, as outras áreas da vida e depois sim passar à parte alimentar, porque eu costumo dizer, se tu não estás alinhada nas outras áreas da tua vida, é muito difícil que consigas manter uma constância na parte alimentar, sobretudo que sejam alimentos escolhidos mais saudáveis, não é?
É, sem dúvida, é aquilo que eu também sempre costumo dizer, nós não podemos dissociar a alimentação do nosso estilo de vida. Exato. Porquê? Porque o nosso estilo de vida, os nossos hábitos sustentam as nossas escolhas alimentares. E é muito fácil nós percebermos porque é que isto acontece. Um exemplo muito fácil é, se eu não dormir o suficiente, se eu andar constantemente a negligenciar as minhas horas de sono, seja por que motivo for, o que é que vai acontecer no dia a seguir? Saber Eu que. vou ter o meu apetite, não é, desregulado, porque as Exato. hormonas lá da fome e da saciedade, a leptina e a grelina, ficam descontroladas, não é? Vai-me Sim. apetecer comer muito mais doces, mais facilmente eu como doces, então não está o nosso estilo de vida a Não, mexer com as nossas escolhas alimentares, não claro é? que está, Se eu, diretamente. an- se eu andar muito estressada e não tiver uma atividade que me permita relaxar, seja ela fazer exercício, seja ela meditar, seja ela respirar, seja ela ler, se eu andar constantemente estressada, o que é que isto vai impactar também as minhas escolhas alimentares? De certeza que vai. Porquê? Porque muitas vezes Claro, nós depois vingamos-nos na comida para claro. atenuar o stress. Por isso é que eu muitas vezes digo, trabalhar as escolhas alimentares, às vezes não dá, não tem o mesmo resultado, o mesmo impacto para toda a gente, porque nem toda a gente está nessa fase. Eu penso que há várias escadinhas aí a subir antes Uhum. de chegar à parte alimentar, porque tu podes estar muito motivada hoje para cozinhar as tuas marmitas e preparar fazer um plano, mas amanhã essa motivação se calhar já não existe. Então é bom trabalhar a parte dos valores, das crenças antes e depois a passar à parte alimentar. Acho que é uma parte fundamental. Aliás, eu também sou totalmente de acordo com isso. A motivação é uma coisa efêmera, ou seja, nós estamos motivados ali, é como a motivação do ano novo, nós estamos ali motivados, que agora é que eu vou mudar as coisas todas, não é? E essa motivação mantém-se durante uma semana, ao fim de uma semana ela esfuma. E é normal isto acontecer, não é? Só que isto muitas vezes também acontece porque isto também é uma coisa importante, que é muitas vezes nós também quando voltamos de férias, o que é que pensamos? Agora vou melhorar já tudo de uma vez, ou já eu andava aqui para melhorar uma coisa, agora é que vai ser tudo. E às vezes isso também acaba por não ser muito positivo, quando nós queremos mudar demasiadas coisas ou melhorar demasiadas coisas ao mesmo tempo. É preferível nós aplicarmos aquela tal regra do 1%, que é eu todos os dias vou melhorar 1%, ou seja, vou ser 1% melhor amanhã do que foi hoje e assim sucessivamente, e aos poucos vou melhorando, do que eu tentar fazer tudo logo Tudo de uma vez. perfeito de um dia para o outro, e isso vai se tornar o quê? Um frete. E quando as coisas são feitas com esta sensação de que é um frete e não naquele sentido de eu estou a fazer isto e a apaixonar-me pelo processo de cuidar de mim todos os dias, não é? Uhum. Enquanto nós não olhamos para isso dessa forma e olhamos para isso como um frete porque queremos fazer demasiadas coisas ao mesmo tempo e saímos demasiado da nossa zona de conforto e a nossa mente não gosta muito Não disso, gosta muito não disso. é? Mas se reparares, até é normal, até é um estímulo normal que isso aconteça. É normal que a pessoa perca a motivação, porque a pessoa quer fazer tudo ao mesmo tempo ou quer fazer uma coisa de forma perfeita. Sei lá, o exemplo, tenho clientes que às vezes querem implementar o exercício, uma rotina de exercício físico no seu dia a dia. E na crença, na ideia delas, correr, só correr a partir de 5 km é que é correr, sério, é que está bem feito. Uhum. Quando correr 200 metros já está bem feito. Só que essa percepção é difícil de mudar Às vezes. sem a pessoa tentar várias vezes. É isso que tu estás a dizer. Uhum. A pessoa tem É, que tentar correr 200 metros todos os dias para ganhar esse gosto, esse amor pelo processo, que é o que tu dizes também, que é é, algo. é isso mesmo. Até porque um exemplo, não é? Uma maratona não se corre de um dia para o outro. Quem vai correr uma maratona tem que fazer treinos Pois, muito, durante muito tempo e não vai correr logo o total de quilómetros de um dia para o outro. Vai começando aos poucos. E aqui também é outra questão importante, que é fazermos coisas que nós gostamos e que nos fazem sentir bem. A mesma coisa aplica-se com a alimentação. Não é nós vermos outras pessoas a fazer aquelas coisas e achar que depois, se não funciona para nós, o problema é nosso. Não é exatamente. isso. Porque, por exemplo, se eu não gostar de correr, eu até posso andar uma semana a insistir, Pois mas é, eu vou gostar do processo, eu vou conseguir manter isso na minha vida? Não. Porquê? Porque não gosto. não Porque é um gosto. frete. Exato.
Então É nós mais às vezes temos que fazer. fácil as coisas que gostas e depois, se calhar, tentar as coisas que pensas que não gostas. Se calhar é melhor começares a dançar, se é uma coisa que tu gostas, é uma forma fácil e divertida de incorporares o exercício físico no teu dia a dia. Por E depois, exemplo. quem sabe, uma vez que tenhas o hábito criado, não é? Começares com coisas mais difíceis ou na tua interpretação mais difíceis. É É isso. aumentar a parada, como eu sempre costumo dizer, né? Aumentar o nível de dificuldade, mas nós temos que começar por algum lado. É a mesma coisa que beber água. Se eu não bebo água e me imponho que tenho que beber já amanhã 1,5 litro de água, até eu vou conseguir, porque tenho que cumprir amanhã. Mas se calhar passado 3 dias, o que é que vai acontecer? Lá está, chegamos ali às 6 da tarde e a garrafa está ali quase cheia. Exato. Porque é mais fácil o nosso cérebro também habituar-se a uma progressão constante do que uma progressão radical, do que uma mudança radical. Então nós precisamos também de nos habituar a isto. Nós somos animais de rotinas e animais de consistência, animais de hábitos. A mesma coisa também se passa com o intestino. Ele também é um órgão de hábitos. Por isso é que quando nós vamos de férias, por exemplo, também muitas pessoas se queixam de prisão do ventre e por aí fora, porque há grandes mudanças na nossa rotina, mudanças de horários, de dormir e levantar, mudanças de horários, de comer. É normal que ele também fique confuso, não é? Olha, isso também impacta a nível mental, não é? Queres falar sobre isso? Posso falar um bocadinho sobre isso, sim. Aliás, já existem muitos estudos a evidenciar essa comunicação entre o nosso intestino e o nosso cérebro, não é? Aliás, eu já falei também várias vezes sobre isso. É no nosso intestino que reside mais de 90% da nossa serotonina, que é a hormona da felicidade, que também está envolvida com a melatonina, a hormona do sono. E com uma série de outras coisas de regulação, modulação hormonal, e existe maioritariamente a nível do nosso intestino. Portanto, se o nosso intestino não está a funcionar bem, a comunicação entre o nosso intestino e o nosso cérebro não vai funcionar como deve ser, que é feita através do nervo vago. Se esta comunicação não está a ocorrer, ou não está a ser feita da forma correta, nós vamos começar a sentir impactos a nível cerebral, a nível do humor, a nível de energia, por aí fora, foco, concentração. Aliás, até já existem estudos a correlacionar esta comunicação entre o intestino e o cérebro em questões de depressões, por exemplo. Então, sim, isto impacta o nosso humor. A nossa saúde intestinal impacta muito o nosso humor e o nosso cérebro e vice-versa. Por isso é que é muito importante nós apaixonarmos por este processo, não é? De nós Exato. cuidarmos de nós todos os dias, através da alimentação, através dos hábitos, não é? E tentarmos aos poucos ir melhorando estas coisas. Porque nós vamos percebendo que à medida que vamos melhorando estas coisas, e se tivermos às vezes a paciência que é preciso nós termos, que eu acho que às vezes é muito isso que nos falta, nós estamos muito habituados ao efeito rápido, não é? ao efeito comprimido, que é eu tomo o comprimido e passado 2 horas já estou a ter o efeito. Sim. Só que, não é? Só que quando se trata de trabalhar as raízes, as bases, que realmente é aquilo que se mantém diariamente na nossa vida, não é os comprimidos, não é? Nós não deveríamos querer viver à base de comprimidos, nós deveríamos querer viver através da nossa alimentação e através do nosso estilo de vida e dos nossos Natural, o mais hábitos. E natural possível. isso é algo que requer às vezes paciência. E neste mundo acelerado em que nós vivemos, às vezes falta-nos um pouco isso, não é? Então, e falta Paciência para nos esperar. investimentos, não é? Eu até tive uma live aqui com a Inês, que ela é desta área dos investimentos, e ela fala muito disso. É como os investimentos, ao final tens que ter paciência para ver os resultados. E na alimentação e Uhum. no estilo de vida saudável é um bocadinho assim, É a é mesma bastante coisa. parecida, claro. É a mesma coisa, sem dúvida. Por isso é que é muito importante aquela questão das escolhas agora, no presente, não é? Para mais tarde no futuro nós não virmos a ter problemas de saúde. É a mesma analogia que tu fizeste com os investimentos, que é Exato. perfeita. Eu vou poupar agora para no futuro ter ali X valor naquela Sim, conta, não é? A mesma coisa se passa com a nossa saúde. Se nós olharmos para a nossa alimentação, para os nossos hábitos como uma despesa, nós não podemos esperar que mais à frente, se calhar, que tenhamos a mesma qualidade de vida, a mesma saúde que poderíamos ter tido se nós hoje olhássemos para isto como um sim, mas investimento. eu até costumo dizer que nós não podemos saber nunca como é que poderíamos ter sido se tivéssemos tido hábitos mais saudáveis.
percebes o que eu quero dizer? Nós só sabemos Uhum. aquilo que somos, mas Que acontece, imagina não é? que te fazem, metem-te uma foto à frente sobre aquilo que tu, teu aspecto físico e também psicologicamente como é que tu te encontras com determinada idade daqui a uns 20 ou 30 anos e dizem-te se tu serias assim se fizesse isto, isto e isto todos os dias e tu vais ser assim se continuas a ter estes hábitos. Se a pessoa olhasse para essa diferença, se calhar era mais fácil, não é? Mas Mas não olha que podemos, isso é uma não boa temos assim. reflexão. É, mas olha que é uma boa reflexão. Muitas vezes nós temos que, às vezes nesta questão de melhorar a alimentação e de implementar hábitos, a reflexão é algo muito importante, que é nós percebermos a nossa verdadeira intenção. Porquê é que eu estou a melhorar a minha alimentação? Porquê é que eu estou a melhorar os meus hábitos? O que é que eu quero com isto? Quero para Porque nos ti. dias em que não me apetecer cozinhar, nos dias em que não me apetecer ir fazer exercício, nos dias em que não me apetecer beber água ou o que quer que seja, eu vou parar um minuto e vou pensar, não, eu vou, porque eu sei porque é que eu estou a fazer isto, não é? Porque eu quero ser saudável, porque eu quero ter energia, porque eu quero me sentir bem. E sim, pode haver um dia ou outro em que não apetece e está tudo bem, porque ninguém é perfeito e todos nós temos dias melhores uns do que outros e há espaço para tudo. Uhum. Mas isso vai nos ajudar muitas vezes, nós refletirmos porque é que eu quero fazer isto, a minha verdadeira intenção, não é? É muito Exatamente. importante, porque quando a motivação não estiver mais, é isso que também muitas vezes nos faz continuar. É como é que eu quero, se eu continuar assim, sem me preocupar com a minha alimentação, a ser sedentária, a ter horários de sono completamente irregulares, onde é que isto me vai levar? Onde é que já me levou até aqui? Se eu continuar assim, onde é que isto me vai levar? E se eu não quero permanecer assim e daqui a um ano estar diferente, então eu tenho que fazer diferente. O que é que eu posso fazer para eu me sentir de outra forma daqui a um ano? Não é? Uhum. Perceber isto. O que é que eu quero mudar? Nem que seja uma coisa, não é? Não temos que mudar 10 coisas. Podemos Exato. focar até numa, Pois, duas mas esse é coisas. o problema que queremos mudar as 10 coisas de uma só vez e achamos que se não mudarmos essas 10 coisas não está bem, não está bem feito e que Não não tem vai chegar efeito. a lado nenhum, não é? E deixa só É. interromper um minuto para informar as pessoas que estão a entrar de quem é que tu és. É a Vera, coach de saúde, sobretudo de saúde intestinal, focada também no detox. Portanto, se tiverem alguma questão sobre aquilo que estamos aqui a falar, questão, observação, sintam-se completamente à vontade. Até por live vai ser curtinha, portanto, aproveitem agora. E continua, desculpa, Vera, te interrompi. Não, estávamos a falar aqui sobre a reflexão desta questão das nossas intenções para esta melhoria de hábitos e para a criação de hábitos. E é normal esse mindset existir muito, né? Por causa desta pressa com que nós vivemos, de querermos mudar tudo de um dia para o outro. Então, se eu começar já a mudar 10 coisas mais rapidamente, me vou sentir daquela forma. E não é bem assim. Não. E eu acho que há um livro que ajuda muito com este mindset, que eu acho que ele é mesmo transformador, que é os hábitos atómicos. Sim. Não sei se provavelmente tu conheces, Dora, quase certeza. O Poder dos Hábitos e os Hábitos Atómicos são dois livros espetaculares. Muito bons. É, e ajuda muito neste mindset. Nós percebermos que é preferível. É até uma frase que eu gosto muito, que às vezes digo quando falo de hábitos, que é quando nós queremos implementar ou melhorar hábitos, não vale a pena pensar em grande, mas vale a pena pensar pequeno. É daquelas coisas que nós temos que Os fazer mini exatamente o hábitos. oposto, Os mini hábitos, não exato. é? Sim, Que é sim, em não. vez de pensarmos logo em grande, pequeno. Diz, Pois, Dora. mas temos muita tendência a essa de achar que só podemos fazer em grande, de achar que só podemos fazer perfeito e que se não dá mal feito, já interpretamos isso como não fiz nada de jeito. E todas essas afirmações e todas essas crenças, porque afinal são crenças, realmente é aquilo que vai dirigir a próxima ação. É o pensamento motivador, digamos assim. Olha, está aqui a Luísa a perguntar: é normal ter a zona intestinal quase sempre inchada, mesmo tendo bons hábitos? Pode acontecer, Luís. Há muitos motivos para nós termos inchaço abdominal. Eu no meu Instagram até há relativamente pouco tempo fiz um post só sobre as causas do inchaço abdominal. Então eu convido mesmo a ir lá ao meu Instagram e ver,
Porque o inchaço abdominal ele pode ter várias origens, desde a questão de hábitos relacionados com a alimentação, questões mais direcionadas para a questão intestinal em si, o equilíbrio bacteriano no nosso intestino, esta ligação eixo intestino-cérebro, que está relacionada com os hábitos, sensibilidades alimentares, a forma como comemos, a questão do stress. Há aqui muitas coisas que podem influenciar o inchaço abdominal. Então, é normal isso acontecer. Há muitas pessoas a queixarem-se disso. Exatamente. Aqui a Armanda, não sei se viste, ora, pode repetir quais são os livros? É Hábitos Atómicos. Acabei de escrever. Boa, boa. E estava aqui a Luísa Sim, sim. parte hormonal. Sim. Há inchaço abdominal que pode estar relacionado com questões de saúde feminina, nomeadamente endometriose, por exemplo. O inchaço pode ser um sintoma, por exemplo, desta desregulação. Mas temos que nos lembrar que grande parte da regulação e da produção hormonal é feita a nível intestinal. Então, mais uma vez, retrocedendo, não é? Tentando perceber a raiz do desequilíbrio, muitas vezes está novamente onde? No intestino. Então, o essencial é mesmo trabalhar a saúde intestinal para também melhorar a saúde hormonal e para reduzir o inchaço abdominal. Está bem, Luísa? No meu Instagram está lá muita informação, então de certeza que se for lá vai encontrar coisas que a vão ajudar. Está bem, Luísa? Sim. O segundo livro, qual é o então, segundo livro? Eu vou repetir. Hábitos Atómicos. O primeiro é Hábitos Atómicos e o outro é O Poder dos Hábitos. Ok? Eu confundo os autores dos dois. Eu os nomes também não me recordo. O Poder dos Hábitos acho que é Charles Duhigg, uma cena assim. E o acho outro, que sim, é qualquer coisa assim. O outro não me lembro. Eu também não me lembro, está ali na minha mesinha de cabeceira, porque eu gosto muito desse livro, mas também não me recordo do nome dele. É um nome esquisito. Pois, agora não me estou a lembrar, mas pronto, eu acho que com os nomes dos livros, eu daqui a bocado no final da live eu vou deixar os livros aqui com o link para compra, assim é mais fácil. Está aqui a Luísa a dizer ainda amamentar filha de 3 anos e menstruação é regular. Pois, isso pode ser por muitos motivos, não é? Isso claro. Isso teria é que difícil. ser uma análise mesmo particular, não é? É, sim, sim. Ok. Não sei se vocês têm mais alguma questão aqui para fazer à Vera em relação que é a parte do intestino, que eu acho que é um tema mesmo muito interessante, porque agora estamos, eu penso que se está cada vez mais atento a isso, mas tendemos muito a separar o cérebro do intestino. É uma coisa assim, tu também deves notar com as tuas clientes, não sei, mas parece que temos muito a aprender sobre isso. Eu acho que sim, mas felizmente cada vez se começa a falar mais sobre isto e a dar-se a importância que é fundamental nós darmos à nossa saúde intestinal, não é? Porque já Hipócrates dizia que toda a doença começa no intestino. E é verdade, a nossa saúde intestinal é a grande base de toda a nossa saúde, por todas as funções, por tudo aquilo que acontece no nosso intestino. Desde o nosso sistema imunitário, nem mais de 70% também do nosso sistema imunitário reside no nosso intestino. Então, a tal questão da regulação e produção hormonal, tanta coisa, até a forma como as calorias são processadas, a absorção de nutrientes, que é vital, não é, para o nosso corpo. Às vezes há pessoas que comem tão bem e queixam-se, mas eu como tão bem e mesmo assim me parece que não absorvo os nutrientes daquilo que como. Isso acontece por diversos motivos também. Então, o intestino é a base da nossa saúde e tem-se vindo a desenvolver vários estudos a comprovar exatamente isso e cada vez mais esta relação indissociável entre a alimentação e entre o nosso estilo de vida, não é? Eu às vezes dou muitas vezes o exemplo do síndrome de intestino irritável, não é? Que foi a minha história há uns bons anos atrás, não é? Que foi isso que me fez estar aqui hoje também deste lado, que foi eu perceber isso, não é? Que não adianta fazer dietas específicas para o intestino, não adianta focarmos exclusivamente nisso se depois nós não complementamos com os nossos hábitos. Se eu não durmo, se eu não bebo água, se eu não relaxo, se eu não faço qualquer tipo de exercício e sou super sedentária, se eu ando constantemente estressada, se eu não complementar estas coisas, não vamos ter um resultado duradouro e o resultado que nós gostaríamos de ter, não é? Por isso é que nós, quando falámos no intestino pós-férias, eu falei aqui dos alimentos, não é? Que
que são mais considerados mais inflamatórios, mas é importante nós também nos lembrarmos de que é preciso nós também complementarmos isso com os nossos hábitos, né? Porque a nossa saúde intestinal é fundamental, Exato, as fundamental coisas mesmo não para toda a funcionam, nossa saúde. não funcionam individualmente, é um conjunto de coisas. É, Tendemos muito é uma também a só orquestra. trabalhar a nossa alimentação e o exercício que fazemos. Pensamos que essas são as bases do ser saudável e quando não são, é preciso perceber outras coisas, quais são as tuas relações, qual é o teu nível de stress, como é que está o teu ambiente em casa, qual é o teu trabalho, estás satisfeita com ele ou não, queres mudar de trabalho, isso é a tua principal fonte de stress. Epá, tanta coisa. Dedicas tempo à É, criatividade, à espiritualidade, toda uma série de perguntas que nos devemos fazer e esquecemos-nos completamente e que isso faz parte de uma sem vida muito dúvida. saudável, não é? Sem dúvida, aliás, como eu disse há pouco, a reflexão é a base da transformação. Então, às vezes é bom nós pararmos um bocadinho, não é? E nem que sejam 5 ou 10 minutos e refletirmos sobre estas áreas da nossa vida para nós percebermos onde é que nós gostaríamos de começar a melhorar e a trabalhar. Porque isso que tu disseste agora é muito importante, Dora, porque e mesmo essa questão do trabalho, não é? Existe muita gente descontente com o trabalho. E quando eu, há uns anos atrás, desenvolvi o síndrome de intestino irritável, esse foi um dos meus maiores gatilhos, não é? Porque nós sabemos que os gatilhos principais assim para o síndrome de intestino irritável é o stress, é um dos maiores, sem dúvida, e também aqui questões alimentares e de flora intestinal. E na altura eu era investigadora, mas não gostava do sítio onde estava a trabalhar. E isso causava-me, porque não me identificava com os valores do sítio onde trabalhava. Sim, sim. E sentia que era um rato de laboratório, literalmente, e que aquilo que eu estava a fazer não estava a impactar como eu gostaria de Sim, impactar, não é? independentemente do motivo que fosse, o facto de já tu estás insatisfeita e queres mudar, já era um stress, não é? Já era um É. tipo de E isso stress. causava-me um transtorno ao ponto de eu de manhã, quando o despertador tocava, só me apetecia tapar assim com o lençol e não ter que ir para aquele sítio trabalhar. Não era que eu não gostasse daquilo que fazia, não é? Né? Eu era investigadora na área das ciências, mas não gostava da envolvência e isso Pois. mexeu de tal forma comigo que foi assim um dos meus grandes gatilhos para desenvolver sintomas físicos, não é? Porque nós somatizamos estas coisas todas que nós sentimos, estas nossas emoções todas, principalmente o stress. Exato. Então é por isso é que é muito importante nós percebermos que temos que trabalhar as coisas de forma complementar e não compartimentada, não é? O nosso corpo é como uma orquestra, funciona todo em conjunto, não é? Se nós Sim. retirarmos um órgão, o nosso corpo não vai funcionar tão bem, ou vai ter aqui grandes problemas, dependendo do Vai órgão, ter que mais se ou menos problemas. reajustar. Vai ter que se É, reajustar. exatamente. Então nós temos que pensar que quando nós também mexemos nestas coisas, também temos que mexer nelas de forma complementar. Acaba por ser um bocadinho a mesma coisa. Uhum. Super de acordo, super interessante. E já agora, acho que dia 6 de outubro vai acontecer algo especial. Ah, Queres contar aqui? sim, sim. Para quem tem interesse em saber mais sobre saúde intestinal, sobre alimentação, desintoxicação e complementar a alimentação com os hábitos, principalmente relacionando com a saúde intestinal, eu no dia 6 de outubro, às 20 horas, vou fazer no meu canal de YouTube uma imersão 100% online, 100% gratuita, em que vamos falar sobre tudo isto. Quem quiser inscrever-se, o link está na minha bio ou lá no meu Instagram. Serão muito bem-vindas, bem-vindos. Vai ser assim um dia que também com um dia, uma imersão, um evento com, além de conteúdo que eu vou dar, que na verdade a imersão é gratuita, mas podia ser paga, porque eu vou dar ainda bastante conteúdo, e também vão haver lá algumas surpresas. E depois, para quem se identificar e quiser ter o meu acompanhamento e entrar no meu programa especificamente, vai ter essa oportunidade de o fazer, até porque vai ser a última oportunidade do ano para quem quiser então trabalhar comigo e através do meu programa. Vai ser assim a última turma do ano, então quem quiser convido a estar lá comigo no dia Vai 6 de outubro às 20 horas. Vai ser super interessante, tenho a certeza, até porque quem quiser espreitar o conteúdo da Vera está disponível tanto no Instagram como no YouTube. Ela dá aulas gratuitas Uhum. todas as quintas, portanto, com conteúdo mesmo muito É. interessante. Aliás, amanhã há uma. Amanhã temos aula gratuita quinzenal também, mas é às 21. Ok, ok. Olha, não sei se aqui há alguém mais que queira fazer alguma pergunta, se é assim a última oportunidade. Eu Uhum. aproveito para te agradecer pela tua presença
Vera. De nada, Dora. E quando quiseres, fazemos uma nova live, quando te apetecer, Claro que sim. para falar continuarmos a falar da parte intestinal, de saúde em geral. Obrigada pela tua presença, penso que não há mais questões, mas podem entrar também em contato contigo através do Instagram, assim, de forma privada. Portanto, olha, um beijinho grande, Vera, um beijinho a todos aí em casa. Um beijinho. Por estares presente e por estarem todos Obrigada, presentes. eu também pelo convite. Tá. Sim, obrigada também pelo convite, Dora, e por estarem também aqui vocês connosco, aqui a falar sobre este tema. Se tiverem alguma dúvida, depois se calhar, não é, Dora, também podem deixar lá nos comentários da live, vai ficar gravada. Sim, claro. Nós vamos ver depois essas dúvidas. Pronto. Obrigada, Vera. É isso. Um grande beijinho. De nada, um beijinho. 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 Tchau.